A gente já nem participa mais dessas discussões idiotas da direita brasileira. A direita brasileira é tão ruim, ela é tão tosca, que ela topava dar um golpe de Estado com o Bolsonaro, essa é a real, sem saber o que o Bolsonaro queria fazer com o golpe dele. Então eles nem sabiam assim, o Bolsonaro ia dar um golpe e depois, o que ia acontecer? Não sei. Não sei. Só tô com o Bolsonaro. Entendi. Legal. A direita topava dar um golpe com o Bolsonaro, não obstante, né, nos critica por estar construindo um projeto próprio. E aí fica essa de anistia. Meu velho, assim, temos mais do que se preocupar do que com anistia, né? Se aquelas pessoas vão estar soltas ou estar presas. O problema vocês já causaram. As pessoas foram presas por culpa dos Bolsonaro, da família Bolsonaro, do bolsonarismo, e o Alexandre de Moraes só tem esse poder por culpa do Bolsonaro. Então quem criou o problema foram os Bolsonaro. Vocês criaram, o problema tá aí. Agora esse não é o único problema do Brasil. Tá? O Brasil tem um problema econômico bizonho, que os Bolsonaro não tem nada a dizer sobre isso. O Brasil tem um problema social bizarro, tem desigualdades regionais bizarras. O Brasil tem um problema de moradia bizarro. O Brasil tem um problema de criminalidade bizarro, de privilégio no funcionalismo público bizarro, e ninguém tem resposta a dar pra porcaria nenhuma. Na verdade, o que está acontecendo é o bolsonarismo está se fundindo agora de vez com o Centrão, a ponto de o catalisador da aliança para 2026 ser o Temer e o Ciro Nogueira, do PP. Esses dois caras estão articulando uma frente que envolve Centrão e o candidato Centrão do Bolsonaro, que é o Tarcísio, num bloco que assim vai fazer tudo, é o favorito a ganhar a eleição, para fazer tudo menos alterar substancialmente essa natureza do Brasil. Porque a eles sequer, vamos dizer, é permitida essa imaginação, porque eles são parte do problema, eles não querem alterar substancialmente nada. Vocês concordam comigo? Né? Me parece meio óbvio isso. E eu acho que assim, nós temos que falar as coisas óbvias de maneira natural, e não mais de maneira histriônica. Eu já perdi meu tempo. Não, nós precisamos matar esse cara. Não, tipo, nós precisamos realmente prender ou matar os lideranças do tráfico, assim como nós precisamos fazer com que as pessoas que compram e vendem voto no Brasil sejam muito presas. Já para pensar, a gente já falou isso muito no ano passado, no período das eleições, que a base da democracia brasileira é a compra de voto. A base da democracia brasileira é a compra de voto, e ela é praticada por direita e esquerda, mas majoritariamente ela é praticada pelo Centrão. E ela é praticada pelos políticos do Centrão, e ela é praticada pelo eleitor. O eleitor é o primeiro a vender o voto dele. Eleitor em cidade do interior vende o voto. O eleitor é um criminoso nesse ponto. É um criminoso. E veja só o que eu tô falando. Uma grande parte do eleitor, maiormente o eleitor mais humilde, comete crime. Ele aguarda o período da eleição, que tem de 2 em 2 anos, para cometer crime, que é vender o voto dele. Tá? O eleitor faz isso. O eleitor precisa ser punido. Muito punido. E o cara que compra, mais punido ainda. Mas os dois precisam ser as penas precisam ser muito altas. Porque a compra e a venda de voto permitem que um monte de político desse Centrão, que não tem opinião nenhuma a dar a nada, não contribui em porra nenhuma, e que só exerce o poder como fim em si mesmo, ou seja, ele é um tumor, né? O tumor eu sempre falo do exemplo do tumor. O tumor é um conjunto de células que ficam se reproduzindo ali meio que a esmo, né, sugando os recursos dos órgãos ao redor, colapsando os órgãos, porque ela começa a ocupar um espaço que um órgão tinha que ter, vai colapsando, vai drenando os recursos e vai matando o organismo como um todo, apenas se reproduzindo como um fim em si, né? Ora, o Centrão é basicamente isso, ele fica drenando os recursos ao redor, vai ocupando espaços que não deveria ocupar, legislativo, executivo, empresas públicas, secretarias das mais diversas, e ele vai drenando, né? E aí o elemento dele, do jogo, é comprar a população. A população fica lá, dando força. A população é uma antiquimioterapia. Né? A população fica, não, deem mais, esse tumor me devolveu alguma coisa. A população é maluca. Então, assim, não dá pra ficar falando muito em democracia no Brasil. É a democracia quando os agentes políticos são corruptores e a população é corrupta. A população participa disso. Vai falar que tem uma democracia. Não, a democracia... E eu acho muito engraçado, porque esse problema é muito maior, é muito mais intenso que o do Alexandre de Moraes. Aí o bolsonarismo vai a público, não, o problema da democracia do Brasil é o Xandão. Não, o Xandão é um dos problemas da democracia brasileira, tá? Agora nós temos outro que ninguém fala nada, que é, assim, de longe o maior problema da democracia brasileira, que é a compra de voto. E a gente vai ter que punir, a não ser que a gente não acredite mais em democracia, né? Porque se precisar ter democracia, aquela pessoa que vende o voto, ela vai precisar, você vai ser muito preso, você vai perder todos os teus benefícios sociais, bolsa, isso aqui, você vai perder tudo, absolutamente tudo. E os meios de denúncia têm que ser muito fáceis e os meios de fiscalização têm que ser muito duros. Muito duros. Porque a base da política brasileira, especialmente em estados do interior, é a compra de voto.
Todo mundo sabe disso. Então isso vai, assim, imagina, se a gente mexe, acaba com o crime organizado, acaba com a compra de voto e acaba com o sistema de incentivos que faz com que vagabundos do centrão administrem as nossas cidades, o efeito em cascata que você tem para a melhoria do país é colossal. Colossal, colossal. E a gente começa a pensar em sonhar em coisas maiores, só que a gente vai precisar tomar decisões muito duras, né? E as decisões precisam ser extremamente duras a serem tomadas sobre o Brasil, tá? Porque a situação do Brasil é uma situação de petição de miséria. É um país que está moralmente devastado, que está economicamente obsoleto, que está estruturalmente despreparado para enfrentar os desafios do mundo que vem aí. Que tem eu já falei, todos os problemas, elite corrupta, a base da população completamente corrupta. E assim, uma coisa que a gente está percebendo conforme o Brasil exporta a base da população para outros países, por exemplo, os imigrantes brasileiros que estão em Portugal, aí você vê que esses problemas sociais são exportados também. Você fala, então boa parte daquelas ideias de que não, elas estão oprimidas aqui no Brasil, não, isso é a nossa característica, isso deixa tudo... Não, assim, os problemas estão indo para lá mesmo com arranjos sociais diferentes. O arranjo social é diferente, a pessoa pegou o dinheiro dela, foi lá pro país da Europa e aí ela se comporta igual um animal lá. Entendi. A gente tá construindo um país cuja imaginação é uma imaginação merda, né? Nós somos um país que tá permanentemente com uma caixinha de som com volume alto dentro do ônibus, que eu acho isso uma das coisas mais asquerosas que tem, né? A pessoa que não consegue entender que ela tava irritando os outros ao redor, né? Que é uma falta de senso de relação indivíduo e coletivo, né? É um desrespeito total ao espaço do outro e uma falta de simancol que eventualmente ela tá irritando o outro. Mas essa extroversão nojenta que a gente tem e cultua faz com que a gente ache que isso é uma característica. Ó, que bacana essa característica. Isso é uma bosta. Isso é sintomático, assim. Se você não consegue respeitar o espaço do outro, você não vai respeitar nada do outro. Você já está, vamos dizer, se encaminhando para construir uma sociedade baseada na raiva mútua. O outro é sempre um problema. Que é essa forma como a gente tem que se conduzir no Brasil. Ninguém vai aqui falar que a gente gosta de estar numa aglomeração no Brasil, né? Você está pensando sempre que vai ser desrespeitado ou roubado. Então,